Não gosto de comida saudável. O que fazer? Seja muito bem-vindo a mais uma live de aquecimento para a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou revelar os 3 principais erros que provavelmente você comete e que te impedem de emagrecer e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida. Eu também vou te contar os 3 pilares essenciais para emagrecer e acabar com a compulsão e também as principais barreiras que bloqueiam a sua transformação. Está imperdível e o evento é 100% online, 100% gratuito, e para se inscrever, você pode clicar aqui no link que tem na minha bio, no meu Instagram, é o único link que tem lá, e fazer a sua inscrição de forma muito simples. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Elaina Velasquez, eu sou nutricionista e coach em nutrição transformacional, e hoje, nessa série de lives que são complementares ao assunto que eu vou falar lá no evento, porque é muito conteúdo, é muita coisa, então não dá pra falar tudo só lá no evento. Então esse conteúdo aqui, esse assunto que a gente vai falar hoje sobre você não gostar de comida saudável, né, ele é complementar a tudo que eu vou te ensinar lá. Então vamos falar sobre isso hoje. Você que tem compulsão alimentar e vício em comida, mas não gosta de comida saudável, então isso realmente é uma questão para você olhar com carinho, porque não gostar de comida saudável, lembra que essa semana, né, quem tá acompanhando aqui, eu comentei que por que você precisa comer comida saudável, né? Por que é importante para você comer comida saudável? Porque você não é um ursinho de pelúcia, né? Então foi essa analogia que eu usei aqui essa semana. Porque você é feito de células, você é feito de tecidos, você é feito de órgãos, você é feito de mitocôndrias dentro das suas células. Então tudo isso, para funcionar, precisa de nutrientes. Entende? Então quando você não gosta, quando você fala que você não gosta de comida saudável, isso realmente é uma questão que a gente precisa resolver. Porque você, né, precisa de alguma forma comer comida saudável, né? Precisa ali se acostumar o seu paladar com comida mais saudável. Mas se você não gosta de comida saudável, eu vou te ajudar hoje com várias dicas, certo? A gente vai resolver isso. Vamos entender por que hoje você não gosta de comida saudável. O nosso paladar, ele é completamente maleável, tá? Então, ele é algo que você pode ajustar. Então, o seu paladar, ele muda muito ao longo da sua vida, se você permitir. Mas, lá na infância, provavelmente, os seus pais te deram mais alimentos, uma dieta mais monótona ou alimentos não tão saudáveis na infância. E aí você criou esse paladar, né? Então, porque você não teve ali uma exposição na primeira infância, tá? Você cria esse paladar um pouco mais restritivo com relação à variedade de alimentos e nutrientes. O que pode acontecer também é que você às vezes gosta de algum alimento quando você é criança, mas na vida adulta você passa a não gostar mais, tá? Isso aconteceu comigo também. E o contrário também pode acontecer. Às vezes, alguns alimentos que você não gostava na infância, que você não tinha o hábito, quando você cresceu, você se expôs mais a ele, você realmente comeu com alguma combinação diferente, você passou a gostar. Isso também aconteceu comigo com relação à canela, por exemplo. Então, eu não gostava de canela quando eu era criança, porque minha mãe não gosta de canela. Então, ela não me dava nada que tinha canela. E aí, quando eu cresci, eu comecei a lentamente começar a provar alguma coisa ou outra com canela, e eu passei a gostar bastante. Hoje eu adoro canela, eu uso para adoçar algumas coisas, eu adoro chá de canela com gengibre, por exemplo, né? A canela tem efeitos terapêuticos, tem efeitos termogênicos no corpo, anti-inflamatório, então é muito legal. E a canela, ela também ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue, o que é bem interessante. Então, veja só, hoje o seu paladar, ele é resultado daquilo que você comeu na infância, provavelmente, né? E foi mais exposto ali à vida, a maior parte da sua vida. Então, até aí, tá tudo bem, porque você não tem nada, né? Não tem nada que você consiga fazer com o passado. Mas aí, ao longo dos anos, né? Com essa praticidade que a gente tem de comidas processadas e prontas e etc., talvez você não ali
você nem pensou mesmo em se expor a outros alimentos. Você simplesmente fala, não gosto, não como isso e tudo mais. E aí você simplesmente seguiu assim. Só que se você hoje quer emagrecer e você tem compulsão alimentar e vício em comida, principalmente se você tem esses problemas, assim, comer alguns alimentos saudáveis não é opcional para você. Você precisa passar a comer alimentos saudáveis. Mas é aí que eu vou falar pra você o que você deve fazer. Porque você não precisa se forçar a gostar daquilo que você realmente não gosta, tá? Não é se forçar, isso não funciona. Porque aí você começa a criar realmente uma rejeição maior, né? Quando você tenta comer alguma coisa à força, como você não gosta e tudo mais. Então vamos começar por onde que você pode começar. Então, a primeira coisa é saber que o seu paladar sim pode mudar bastante, tá? Então, do mesmo jeito que você não gostava de outros alimentos, você pode passar a gostar de alguns alimentos. E da mesma forma que hoje você tem muito apetite, talvez, muita vontade de comer doce ou vontade de comer alimentos cheios de farinha e gordura e açúcar tudo junto, por exemplo, né, aqueles alimentos mais processados, mais palatáveis, o seu paladar também pode desacostumar desse tipo de sabor, tá? E desses alimentos, se você realmente tira um período para ficar sem ou para consumir menos mesmo, tá? Então, a primeira coisa, se você não gosta, então pontos importantes para ficarem claros. Você de alguma forma vai ter que se alimentar de forma mais saudável, tá? Isso não não tem nenhum milagre, tá? Não tem nenhum nutricionista que vai fazer milagre por você, tá? Mas o que eu vou compartilhar são estratégias que você pode usar para tornar isso mais fácil, certo? Então, a primeira coisa que você pode fazer é começar a esconder alguns ingredientes. Então, assim, eu tenho certeza que quando você fala assim, eu não gosto de comida saudável, eu tenho certeza que você gosta de algumas coisas assim, tá? Então eu já conversei na minha prática, que eu converso, atendo pessoas que não gostam, né? Falam que não gostam de comida saudável, mas aí quando eu vou investigando ali a fundo, a pessoa me fala assim, eu gosto de carne, eu gosto de frango, eu não gosto de peixe, e eu até como um ovo, por exemplo, mas aí eu pergunto das proteínas, ok, e as frutas, o que você gosta? E aí a pessoa fala, eu gosto de banana, morango e pêssego só, não gosto de mais nada. Ok, banana, morango e pêssego, tá tudo certo. E o que você gosta de legumes, verduras e tudo mais? Eu não como nenhuma folha, nenhuma salada, mas eu gosto de batata, eu gosto de cenoura e eu gosto, vamos pensar aqui mais alguma coisa, assim, que às vezes a pessoa vai me falar uns 3 ou 4 vegetais, tá? E é isso, fim. E aí eu começo a fazer o quê? A trabalhar com aquilo que a pessoa gosta. Então você vai comer aquilo que você gosta, mas você pode começar dentro do que você gosta. Então a primeira dica é você realmente comer mais daquele pouco que você gosta. Então, nesse primeiro momento, você não precisa se forçar a colocar coisas novas no seu paladar, no seu cardápio. Eu monto literalmente um cardápio bem restritivo mesmo, só com as coisas que a pessoa gosta e tá tudo certo, tá? Mas a grande chave é que o mais importante é que você realmente vai ter que focar nesses poucos alimentos. 80%, 90% do que você come, né? Claro, isso pode ir aumentando gradualmente, vai ter que vir desses poucos alimentos que você gosta. Então isso é muito importante. Então a primeira coisa é você focar ali nos poucos alimentos que você gosta e fazer deles agora a maioria do que você come, tá? Quando eu falo maioria, não é 100%, mas maioria, tá bom? E aí você pode variar o preparo, você pode variar ali a apresentação do prato, né, se for conveniente para você, mas você foca no que você gosta somente, não se obriga a gostar, né, a colocar mais coisas ali no seu prato. Ok. A segunda estratégia que você pode usar é agora você começar a esconder outros alimentos naqueles que você gosta. Um exemplo. Eu não gosto de tomate. Ok, mas aí se você fizer uma omelete e aí você coloca uma fatia de queijo, então vamos imaginar que você gosta de queijo. E aí você começa a picar uns tomates ali, talvez você vai perceber que não fez diferença nenhuma e que ficou muito gostoso
e que tá tudo bem. E aí você come. Uma outra coisa que fica excelente, né, muito nutritiva em omeletes é cenoura ralada. Então vamos imaginar, você está acostumado só a comer o ovo puro, sem nada, com uma fatia de queijo. Então aí agora você rala metade de uma cenoura, ou um pouquinho da cenoura e coloca ali na omelete. Ela vai dar um gosto adocicado, sabe, na omelete. E além de tudo você vai misturar com o sal, né, e tudo mais. Então fica aquela mistura do sal e do doce, é muito gostoso, tá? Então você pode começar a esconder esses alimentos saudáveis na sua alimentação. Por exemplo, você que come arroz, você pode, por exemplo, colocar um pouco de brócolis no seu arroz e você talvez vai perceber que nem fez diferença, né? Ou colocar até cenoura no arroz. Eu lembro quando eu comia arroz, quando eu comia mais, né? Eu ainda como arroz, mas eu não como mais assim no meu dia a dia, né? Eu fico mais nas raízes e tudo mais. Então, mas eu lembro que eu amava o arroz com cenoura. Então acho que fica uma combinação perfeita, arroz com cenoura, por exemplo. Então você pode começar, né, a colocar esses alimentos, esses nutrientes escondidos, algo que você possa bater no seu caldinho de feijão. Então, por exemplo, se você gosta de feijão, você pode bater alguma outra coisa ali junto com o feijão, por exemplo, ou misturar ali no seu feijão um outro vegetal, por exemplo, porque se você parar para pensar, um dos motivos pelos quais você tem dificuldade de gostar de comida saudável é o fato de você comer muito alimento hiperpalatável, que a gente chama. O que é isso? São alimentos que têm excesso de sabor e são sabores que geralmente não existem na natureza. Aqueles sabores que te dão muito prazer, que geram muita dopamina no seu cérebro, né? Então, um brócolis, por mais maravilhoso que você faça e por mais que você ame brócolis, ele nunca vai te dar o prazer, por exemplo, de comer o bolo que você gosta, né? Então, por quê? Porque a estrutura daquele alimento não foi feita para isso. E por que será que isso acontece? Por que será que os alimentos naturais, saudáveis, que fazem bem para você, que te emagrecem, que desinflamam o seu cérebro, que ajudam a controlar a compulsão e vício em comida, por que será que eles não são hiperpalatáveis? Porque talvez você não nasceu para exagerar nesses alimentos hiperpalatáveis, né? Então é por isso que hoje você tem essa questão com o vício em comida. Não, porque você come muita coisa que tem muito açúcar, muita farinha, muito aroma natural e artificial. É por isso que você agora não consegue gostar de chuchu, não consegue gostar de abobrinha, não consegue gostar de quiabo, de brócolis, de couve-flor. Por quê? Porque tudo isso não tem gosto de basicamente nada para quem come muito desses alimentos hiperpalatáveis, né? Que tem excesso de sabor e esses sabores são artificiais, né? Ou eles combinam ali os ingredientes que não existem na natureza. Então essas combinações, por exemplo, de alimentos que são cheios de açúcar e cheios de gordura, por exemplo, em um único alimento. Isso não existe na natureza, né? Se você parar pra pensar, os carboidratos só tem carboidrato ali, a maioria da composição deles é carboidrato, e aí ele minimamente vai ter ali alguma gordura ou alguma proteína. A mesma coisa com as gorduras, a maioria dali do alimento é gordura, e aí minimamente às vezes vai ter alguma proteína ou algum açúcar, né? Algum carboidrato. Agora, quando você come, por exemplo, um pacote de bolacha recheada, você está comendo excesso de farinha e açúcar e gordura em um único alimento. E aquilo te dá aquele prazer maravilhoso que você ama. Quando você come um bolo, por exemplo, você está comendo também a combinação de excesso de farinha e açúcar e gordura em um único alimento. E aí você fica muito feliz e muito satisfeito ali com aquele bolo. Certo? Então é isso que acontece e é isso que te deixa ali com muita, né, aquela sensação de prazer maravilhosa. Quando você come um pedaço de pizza, você está comendo muito carboidrato vindo da farinha com muita gordura, vindo ali dos recheios, do queijo, do óleo e tudo mais, né? Então, fica muito difícil você gostar de alimentos saudáveis, mas porque muitas vezes eles não têm um gosto tão acentuado, essa segunda dica é interessante para você começar a esconder esses alimentos em outros ingredientes, por exemplo, em outras receitas. Então, por exemplo, se você vai fazer uma vitamina de abacate, por exemplo, se você gosta de abacate, mas eu só como abacate doce, não tem problema, você pode bater ele com um pouco de leite vegetal ou leite mesmo de
animal, né, que se você não tem intolerância. E aí você pode colocar ali, por exemplo, para gerar mais fibras, né, para você consumir mais fibras, você pode colocar couve-flor congelada, por exemplo. Você compra couve-flor. Eu fiz isso por bastante tempo, tá? Quando eu tinha muito hábito da vitamina. Então você cozinha a couve-flor sem sal, sem nada, né? Deixa ela ali mais ou menos al dente, não precisa cozinhar tanto, tá? E aí você congela essa couve-flor, as flores da couve-flor. E aí você vai bater uma vitamina, por exemplo, de morango com abacate e água, por exemplo. Porque o abacate, para você que não gosta de usar nenhum leite de nenhuma origem, nem vegetal, nem o leite animal, você pode usar 1 ou 2 colheres de abacate na sua vitamina, por exemplo, para gerar aquela cremosidade que você gosta. Então você pode colocar, por exemplo, uma florzinha dessa couve-flor nesse seu shake. E você vai ter uma experiência incrível, porque ele vai deixar mais cremoso, né? E vai deixar com mais fibras também, porque a couve-flor tem bastante fibra. E você não vai sentir gosto de absolutamente nada. Façam o teste, tá? Fica uma delícia congelar couve-flor e usar, por exemplo, nessas receitas como eu falei. E você também pode colocar a couve-flor no seu arroz, por exemplo, porque ela não vai aparecer na questão do gosto. Você pode colocar no feijão, também não vai aparecer, tá? E você também pode fazer, por exemplo, alguns caldos. Não sei se você gosta de sopa, por exemplo, né? Então você pode ali, pega aquele único ingrediente que você gosta, né? Por exemplo, tem gente que gosta de caldo verde, tem gente que gosta de uma sopa de abóbora. Então você também pode esconder ali na hora que você for bater a sopa de abóbora, por exemplo, bata junto as sementes da abóbora, né? Que a gente muitas vezes tem o hábito de jogar fora, né? Mas ali aquela semente, ela é extremamente nutritiva. Então você pode bater junto na sopa, né, na abóbora que você cozinhou, e aí você não vai sentir o gosto também. E aí você melhorou ali a qualidade nutricional daquela sopa. Certo? Então você pode fazer assim, tem várias ideias, né, para você esconder os alimentos saudáveis que você ainda não gosta, né, nos alimentos saudáveis que você gosta, né? Então essa é a segunda dica. Então a primeira dica é você focar nos poucos alimentos que você gosta e não tem problema, mas você precisa, né, na maioria do tempo comer aqueles alimentos, tá? Na maioria das suas refeições, e você pode variar ali o preparo. E a segunda dica é você esconder esses alimentos que hoje para você não tem gosto, né, ou alguma coisa assim, nesses preparos de alimentos que você gosta, como eu falei aqui, como eu dei alguns exemplos, certo? Porque, como eu falei, vocês não... O ingrediente, né, o nutriente, ele vai ter que entrar no seu corpo de alguma forma, tá? Para desinflamar o seu corpo, para desinflamar o seu cérebro. Então não tem como, né, você passar a vida comendo só comida processada, exagerando no álcool, exagerando no açúcar, exagerando na farinha e querer ser magra e saudável e acabar com a compulsão e vício em comida, né? Qualquer pessoa que está te prometendo isso, assim, não tem como, tá, gente? Não tem pílula mágica, tá? Mas, como eu falei, foque nos poucos alimentos saudáveis que você gosta e tentem esconder aí alguns alimentos, alguns nutrientes nos alimentos que você gosta, tá? Isso dá super certo. Eu trabalho, assim, com as pessoas aqui na minha prática e dá super certo, né? A pessoa nem percebe e quando ela vai ver, né? Se ela gostava ali de uma variedade de 10 alimentos, agora ela tá comendo 15 alimentos, por exemplo, né? Então 15 variedades ali, o que é legal, tá? Pra deixar assim um pouco mais nutritivo e também não deixar tão monótono a dieta, né? Tão igual. E aí, a terceira dica que eu tenho pra vocês é vocês focarem na proteína, tá? A proteína, ela é um dos ingredientes, né? Um dos alimentos mais nutritivos que nós temos hoje na natureza, tá? Então, ela é mais nutritiva do que as folhas, legumes, verduras, frutas. Ela é muito rica em basicamente todos os nutrientes, tá? Ela só não tem ali vitamina C, basicamente, mas ela tem muitos nutrientes, ela é muito rica em nutrientes, tá? Então, foquem bastante na proteína. O que é proteína?
Ovos, por exemplo, tá? Ovo não aumenta colesterol, gente. Isso daí é um mito, tá? Que circulou, saiu na capa da revista Time nos Estados Unidos lá na década de 70, né? Por conta de um estudo muito mal feito que gerou essa lavagem cerebral em vocês hoje, de pensar que a gordura faz mal, que a gordura aumenta o colesterol, né? Bom dia, Magda, tudo bem? E Magda, tudo bem? Então, a gordura, gente, saudável, tá? A gordura do iogurte natural saudável que você compra, do queijo natural que você compra, e não queijo branco, polenguinho, requeijão, nada disso, tá, gente? Isso daí é ultraprocessado, tá? Tô falando do queijo, aquele amarelo duro, tá? Ovos, por exemplo. O que mais? Abacate. Então, assim, a gordura, ela não aumenta o colesterol, ok? Se você tem os seus marcadores bons ali, se você tem os seus marcadores inflamatórios, como a insulina baixa, tá? A hemoglobina glicada baixa também, né? Você não tem muito que se preocupar com esse colesterol, tá? Tem que manter o colesterol equilibrado, mas o que você come na dieta não vai aumentar o seu colesterol. O que aumenta o colesterol é excesso de carboidrato, excesso de açúcar, tá? Excesso de farinha, tá? Quantas vezes eu já ajudei aqui pessoas a baixarem o cortisol, o colesterol, tá? Tirando carboidrato e não tirando gordura da dieta dessas pessoas, tá? É claro, as gorduras, elas são muito calóricas, tá? E elas saciam demais. Então você não precisa exagerar na gordura, né? O que é fácil, às vezes a gente tem em casa castanhas e comer um monte de castanha, pasta de amendoim e comer um monte de pasta de amendoim, tá? Então não precisa e não deve, não é saudável você exagerar em nenhum alimento, né? Principalmente na gordura, porque ela é muito calórica também e aí ela vai dificultar o emagrecimento, se não for comida de forma estratégica, tá? Mas essa gordura saudável, se você limpa ali os alimentos processados, na maioria das vezes na sua dieta, as gorduras saudáveis, elas são excelentes, tá? Para te ajudar a ter mais saúde e mais saciedade, controlar a fome, certo? Então, como eu tava falando aqui da proteína, não precisa ter medo do ovo, tá? O ovo é um dos alimentos mais completos que nós temos. Então, você que não gosta de comida saudável, que não tem, né, ali um paladar para uma grande variedade, então, comer ovo, por exemplo, comer as proteínas de forma geral, ovos, carnes, né, todas as carnes de forma geral, frango, tá? Se você gosta, peixes de forma geral, todos também, se você gosta, tá? E mesmo às vezes um peixe de lata, né? Um atum em lata, por exemplo, ou uma sardinha em lata, né? São extremamente nutritivos, né? Muito melhor do que você comer um sanduíche, um pedaço de pão, né? Pedir uma pizza, alguma coisa assim, né? Então, caprichem na proteína, porque se você come pouca variedade hoje, mas você come quantidades boas de proteína, ideais para você de proteína, você vai ter mais saciedade, você vai contribuir com o seu emagrecimento, você vai entregar para o seu corpo os aminoácidos que ele precisa para criar aqueles neurotransmissores relacionados ao bem-estar, né, como dopamina, serotonina, GABA, endorfina, certo? Então, como eu falei, você não precisa ficar tão preocupada em focar, ampliar tanto o seu leque de variedade. O que você precisa é, em 90% do tempo, 80%, 90%, comer alimentos saudáveis, e isso inclui as proteínas. Então, se você focar nas proteínas e naqueles poucos alimentos que você diz que você gosta, né, naqueles poucos alimentos que você listou ali, que você pensa que você gosta, né, as poucas frutas, os poucos legumes e verduras e a proteína, né, você já vai estar nutrido e nutrida, tá? Você já vai estar bem com relação à sua saúde. E claro, vai precisar, né, reduzir aí bastante a questão do açúcar, né, do excesso de açúcar e farinha e desses hiperpalatáveis. E você vai se impressionar como quão rápido a sua alimentação ou o seu paladar vai mudar, né? Você vai se impressionar como o seu paladar ele vai começar a ficar diferente. Quanto menos você come açúcar, menos você quer açúcar, né? Quanto menos você come esses alimentos cheios de farinha, gordura e açúcar combinados em um só, menos você vai desejar esses alimentos, né? Então, é só você simplesmente focar mesmo naquele pouco, né? Nos poucos alimentos que você já gosta hoje, certo? Então, vamos recapitular
as 3 estratégias, né? Entender que o seu paladar, ele foi modulado lá na sua infância, né? Por conta ali das escolhas, dos alimentos que foram oferecidos para você. Mas, né, o seu paladar, ele é completamente maleável, tá? Ele muda, você pode mudar o seu paladar ao longo da sua vida, né? Faça um teste de 30 dias, 15 dias já seria o suficiente, né, para você começar a ver diferença aí no seu paladar. Né? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que se você quer emagrecer, se você quer ter saúde, se você tem compulsão alimentar e vício em comida e quer se livrar desse problema, comer alimentos saudáveis, né, não é opcional para você. Você precisa sim, na maioria do tempo, comer alimentos saudáveis, né? Então se você não gosta, né, de comida saudável, então use essas 3 estratégias que eu falei aqui hoje. A primeira é você focar nos poucos alimentos saudáveis que você gosta, né? E aí eu expliquei como que você pode fazer isso. A segunda estratégia é você começar a esconder nos alimentos que você gosta, alguns alimentos que você não ama tanto assim, né? Então, por exemplo, usei o exemplo da couve-flor e falei várias outras estratégias aqui para você, né, conseguir incluir, deixar a sua nutrição ali, o seu alimento, suas refeições mais nutritivas, sem necessariamente se obrigar a comer aquilo que você não gosta hoje, tá? Lembrando que o seu paladar vai mudando. A Carol falou aqui, quanto menos você come açúcar, menos você quer açúcar. Exatamente, né? É exatamente assim. E quanto mais a gente come, mais a gente quer açúcar. E a terceira dica é você caprichar nas proteínas, tá? Então, proteína é um dos alimentos mais nutritivos que tem. Então, se você não tem tanta variedade assim, né? Se você não gosta de tantos alimentos assim, então foque nas proteínas, porque ela vai ter ali muitos dos ingredientes essenciais para você, tá? Então, foquem nos ovos, no frango, na carne, né, nos peixes, se você gosta, né? Então, proteínas de forma geral, né? Foquem nas proteínas, tá? Até carne de porco também, se você gosta, também é muito nutritiva, certo? Então, usem essas dicas, gente, porque de alguma forma esses nutrientes precisam entrar, tá? Assim, não é opcional. Não é opcional. Eu entendo a dificuldade que vocês têm hoje, porque como eu falei, talvez lá na infância, na adolescência, quando vocês não tinham opção, né? Alguém estava alimentando vocês, talvez vocês receberam muitos alimentos um pouco mais, né, ricos nesses ingredientes e uma dieta um pouco mais pobre nessa variedade de nutrientes e alimentos saudáveis, né? Então isso não é sua culpa, certo? E não é culpa dos seus pais também, porque eles também fizeram o melhor que eles podiam por vocês, né? O que eles entendiam que era certo, né? Ninguém faz nada de propósito, a pessoa tá sempre fazendo o melhor que ela pode com a consciência que ela tem naquele momento, né? Então, não ficar focando muito no passado, sentindo culpa, nada disso, não tem nenhum culpado, tá? O que acontece é que hoje você, né, não precisa sentir culpa, mas hoje é sua responsabilidade como adulto, né, cuidar da sua saúde. Então é isso que você tem que focar daqui pra frente, esquece o passado, certo? E aí daqui pra frente você pode passar a usar essas 3 dicas que eu coloquei aqui hoje pra vocês, tá? Pra vocês começarem a variar um pouco mais a dieta de vocês. Então, eu espero que essa live tenha sido útil pra você que não gosta muito de comida saudável, mas, né, tem essa questão do emagrecimento e da compulsão e do vício em comida. Isso aqui vai fazer muita diferença pra você, tá? E aí, desculpa, eu quero só fortalecer aqui e reforçar que nós teremos a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, onde eu vou ensinar, né, vocês vão aprender muitas coisas com relação à compulsão alimentar, vício em comida e emagrecimento, coisas que muitas vezes não são faladas aqui na internet, tá? E aí eu vou divulgar pra vocês lá. E vai ficar salva a live? Vai sim, tá, Magda? Vai ficar salva sim. Então, vocês podem assistir para pegar as dicas, tá?
e começarem a colocar em prática, mas não deixem de se inscrever no evento que nós vamos fazer, né, na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Vai ser nos dias 9, 11 e 13 de setembro, onde eu vou ensinar vocês, né, vou revelar muitas coisas sobre emagrecimento, fim da compulsão e vício em comida. Para se inscrever, é só clicar no link que está aqui no meu Instagram, na minha bio, tá? Quando a gente terminar aqui a live, só se inscrever naquele evento e é 100% online, 100% gratuito. Convidem pessoas que precisam emagrecer e sofrem com compulsão alimentar e vício em comida, certo? Espero que vocês tenham um excelente dia, um dia em que vocês tenham mais insights de como colocar mais nutrição na sua vida, mais ingredientes saudáveis, mas não de forma pesada, não de forma forçada, tá? Não se forcem a comer aquilo que vocês não gostam. Eu não me forço a comer nada que eu não gosto, mas porque eu sei que eu preciso ingerir nutrientes, né? Porque é aquilo que eu falei no começo, nós somos feitos de tecidos, células, órgãos, e isso precisa de nutriente para trabalhar, né? Então, porque você sabe disso depois de hoje, então agora você faz o seu melhor, você tem responsabilidade e você se esforça para incluir, né, aquilo que você, o pouco que você gosta, né? Você se esforça para focar nesses alimentos e incluir aos poucos, devagar, um pouquinho daquilo que você ainda não experimentou. Tá bom? Espero que vocês tenham um excelente dia e eu vejo vocês semana que vem na nossa série de lives. Também teremos mais lives complementares ao evento Semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, certo? Um excelente dia para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau!